Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, vocês estão bem? Glória a Jesus. Meus amados, eu creio que vocês estão bem porque o nosso Deus cuida muito bem daqueles que são seus. É por essa razão que eu creio que vocês estão bem. Meus amados, eu quero aproveitar o ensejo, o momento, a oportunidade e perguntar para vocês: vocês já são inscritos neste canal? Se ainda não for inscrito neste canal, se inscreva. Tenho certeza que você não vai se arrepender por ser inscrito neste canal, pois o conteúdo é de suma importância para a sua vida. Tenho certeza que as palavras que sairão daqui vão edificar a tua alma, abençoar a tua casa, a tua família. Por isso, é importante se inscrever neste canal. Amém, meus amados? E já quero aproveitar também e pedir a você que já é inscrito neste canal, que compartilhe também os nossos vídeos, pois outras pessoas serão edificadas e alcançadas quando você compartilha. Então seja uma bênção de Deus compartilhando os nossos vídeos. Amém? Meus amados, a nossa reflexão está no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3 e o verso de número 17 e alguns versículos a seguir. Está escrito assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, há uma grande diferença do cristão que olha para o problema e do cristão que olha para Deus. Abacuque aqui está olhando para Deus, olhando para um Deus que resolve todas as coisas, olhando para um Deus que tem todo o poder, olhando para um Deus que não se cansa, que não se fadiga, olhando para um Deus que não envelhece, olhando para um Deus que tem o mundo, todo o planeta, todo o universo na palma da sua mão, olhando para um Deus que está acima de todas as coisas. Amados, quando o cristão ele aprende a olhar para Deus como grande, como Senhor, como Deus da sua vida, ele não será abalado com coisas que virão contra a sua vida. Mas como o cristão às vezes não olha para Deus como Senhor da sua vida e olha para os problemas, olham para as dificuldades, olham para as coisas, para as lutas, para as enfermidades, e não olham para Deus como seu Senhor, podem ter alguns problemas em algumas situações da sua vida. Quer ver uma coisa? Olhando para Pedro. O apóstolo Pedro, quando ainda discípulo e estava com Jesus, a Bíblia diz que Jesus nos diz para os seus discípulos: vão, podem entrar no barco e podem ir. Eu vou para o monte orar. E Jesus vai, e nessa vez os discípulos vão atravessando o mar sozinhos, apenas eles e a embarcação. E eles vão, no meio do mar, acontece uma grande tempestade. De tal modo que aquela tempestade estava levando o barco a pique. E vai nos dizer a Bíblia que os discípulos, em meio àquela tempestade, olham e veem um vulto na praia, dentro da água, caminhando por cima da água. E a Bíblia vai dizer que eles tiveram medo. Eles se abraçaram, com certeza, se agarraram no outro. Imagine um monte de homens, 12 homens, gritando dentro de um barco, com medo, porque estavam vendo um fantasma. Daí a pouco, Jesus grita de lá dizendo: não temas, sou eu. E Pedro, que era mais ousado que todos, disse assim: se é o Senhor, então manda eu ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro desceu e foi. Por um instante, Pedro estava olhando para o Deus Todo-Poderoso. Estava olhando para quem tinha o controle
da tempestade. E pois está olhando para aquele que tem controle da tempestade, a água continuou dura, continuou uma passarela para Pedro andar por cima. Mas a Bíblia diz que Pedro depois tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as ondas e o vento que soprava. E imediatamente Pedro começa a afundar, de tal modo que ele olha para Jesus e diz: mestre, socorre-me. Quando ele diz isso, Jesus vai lá, pega na mão de Pedro, o levanta e diz: homem de pouca fé. Glória a Jesus. Todos aqueles que olham para o problema, não conhecendo que o seu Deus está acima de todas as coisas, esse é um homem, uma mulher de pouca fé. Então, querido, o que Abacuque estava dizendo é que em meio a qualquer adversidade, qualquer problema que nós enfrentarmos, não vale a pena olhar para o problema. Não vale a pena olhar para a adversidade, para a luta. Como que a luta fosse maior que o seu Deus. Como que o problema superasse o seu Deus. E isso não pode acontecer na vida do cristão. Você precisa olhar para Deus. Você precisa confiar em Deus. Olha a confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei disse: vou lançá-los dentro da cova, dentro da fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar? Eles disseram: rei, eu sei quem pode nos livrar. Mas mesmo que ele não queira nos livrar, nós não obedeceremos o Senhor adorando a esses deuses. Nós seremos lançados dentro da fornalha de fogo, mas não vamos adorar ao seu Deus. Porque eles fizeram assim, não foram queimados no fogo. Não morreram queimados. A Bíblia diz que o quarto homem, o Senhor, entrou dentro da fornalha com eles. Porque eles não olharam para a fornalha como sendo maior do que o seu Deus. Eles olharam para a fornalha e olharam para Deus dizendo assim: a fornalha para Deus não é nada. Esse fogo que está aí não é nada. E mesmo que tiver que morrer em prol da sua obra, por amor a Deus, nós faremos. Deus disse: esse aí me conhece, esse sabe quem eu sou, esse me adora em qualquer situação, e eu vou lá. E ele desceu para dentro da fornalha de fogo ardente, e aqueles 3 jovens não morreram queimados. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que aconteceu? Naquela província, naquele reinado, foi batido um decreto que ninguém adorava a outro Deus, senão ao Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Da mesma forma, aconteceu com Daniel. Daniel, todos nós sabemos que ele sabia do edito, é o que a Bíblia vai dizer. Ele sabia do edito, conhecia o edito, mas mesmo assim, Daniel orava ao seu Deus por 3 vezes ao dia. Ele não cessou. Era como que alguém para intimidar chegasse e dissesse: olha, Daniel, há um decreto, o rei já assinou, já selou com seu anel de selar e disse que ninguém pode orar, nem pedir coisa alguma a outro Deus, senão ao rei. E mesmo alguém avisando a Daniel, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração e o intuito dele era que Daniel parasse de orar, parasse de reverenciar Deus, parasse de buscar a Deus, porque as lutas são assim. Se você não tiver cuidado, você para de orar, para de buscar, porque está vendo as coisas acontecendo, parece que quanto mais ora, mais piora. Quando disseram isso, mesmo Daniel sabendo, ele continuava orando no mesmo lugar, da mesma forma, com janelas abertas para a banda de Jerusalém. E chegou o ponto de alguém pegar Daniel orando, levaram Daniel ao rei, mesmo Daniel sendo amado do rei, o rei amava Daniel de uma forma tão grande, tentou até voltar atrás, mas não deu jeito. Ele já havia determinado, já havia selado com seu anel de selar, era impossível alguém revogar esse edito. Lançaram Daniel dentro da cova dos leões. O que aconteceu? Daniel não titubeou. Daniel continuou crendo. Dentro da cova dos leões, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor e Deus enviou anjos que fechou a boca dos leões. Mesmo os leões famintos, mesmo os leões loucos para devorarem alguém, principalmente Daniel. Mas quando Daniel entrou na cova, o anjo entrou junto. Aqui não, leão. E o leão teve que jejuar. Por quê? São homens que não olham para a luta, para a perseguição, como se a perseguição ou a luta superasse o seu Deus. Eles olham para a luta,
como uma forma de aprendizado, como uma forma de testemunho, mas olha para o seu Deus como solucionador dos problemas e das lutas. Aleluia! O Deus que tem todo o poder só pode cantar como cantou Abacuque quem olha para Deus como Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Este mesmo Daniel, quando estava na província, chegado recentemente, o rei Nabucodonosor teve uma visão, teve um sonho de uma estátua no ar. Essa estátua tinha os pés de ferro e barro, né? Tinha o peitoral de prata, a cabeça de ouro, e assim sucessivamente, que falava de reinos. Ele teve a visão, porém esqueceu da visão. E ele chama os seus sábios, os entendidos, e disse assim: eu quero saber quais são o significado do sonho que eu tive. Quero que vocês decifrem esse sonho. Traga para mim a explicação do sonho. Eu sonhei, o sonho é perturbador. Aí alguém chegou, um dos sábios, e perguntou: meu rei, conte o sonho. Ele disse: não sei, não posso contar. Ele disse: como poderemos decifrar? Ele disse: eu quero a decifração desse sonho, porém eu não lembro. Como nós vamos decifrar uma coisa se o senhor sonhou, o sonho é perturbador, mas o senhor não lembra do sonho? E assim, meus amados irmãos, aconteceu com vários sábios, entendido, conhecedor de tudo, e ninguém pôde fazer nada. Arioque recebe uma ordem do rei para que matem todos os sábios da província, porque não puderam decifrar um sonho que o rei não lembrava. Meu irmão, olhando na ótica natural do homem, é impossível você decifrar algo que a pessoa que contou para você não lembra. Por exemplo, a pessoa quer que você decifre que nome está escrito na tua mão, mas que esse nome já está apagado e que ninguém não sabe, até mesmo quem escreveu não lembra o que escreveu. Como alguém vai lembrar se alguém não viu? Era um caso impossível, glória a Deus. Mas Deus prova para mostrar que aqueles que confiam nele é diferente. Aqueles que olham para ele como Senhor é diferente. Aqueles que olham para Deus como grande e como tremendo é diferente. Aleluia. Aí Arioque vai procurar Daniel e disse a Daniel: Daniel, eu vim aqui para avisar a você que todos os sábios morrerão, vão morrer a fio de espada. E Daniel disse: o que é que eu tenho a ver? Ele disse: você faz parte dos sábios de Babilônia. E o rei mandou matar todos. E só não morre aquele que decifrar o sonho que o rei sonhou. Daniel disse: pois bem, qual é o sonho que ele sonhou? Ele disse: eu não sei, nem o rei sabe e nem lembra, mas ele quer a interpretação. Sabe o que foi que Daniel disse? Daniel disse: me dê tempo. Olha quem confia no Senhor. É diferente, irmão. Me dê tempo. Diga a ele que me dê um tempo, que eu vou orar. E Deus vai dar uma resposta para nós. Sabe o que Daniel fez? Passou na casa dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Informou a eles da situação e foram orar. E a Bíblia diz que quando chegou o momento de levarem a Daniel à sala do rei, onde deveria estar para revelar ao rei o seu sonho, Daniel disse: rei, o sonho que o senhor sonhou foi uma estátua que tinha a cabeça de ouro, que tinha o peitoral de prata, os lombos de bronze e as pernas de ferro e barro e os pés de barro. E cortava-se e de cima se cortava uma rocha, uma pedra, sem auxílio de mão, e arremessava contra aquela estátua e esmiuçava todos os reinos. Ele disse: foi exatamente essa visão. E Daniel destrinchou para ele que falaria de reinos que se levantariam e tal, e vinha para governar. Irmãos, quem confia no Senhor não será abalado por pouca coisa. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Confiar em Deus é ter em sua vida a certeza de que Deus
é Deus em qualquer situação, de que Deus pode resolver tudo e qualquer coisa em qualquer momento. Para ele não existe barreira impossível ou dificuldade que ele não possa resolver. Ele disse, usando o anjo, ele disse: olha, anjo, desce lá e diz para Maria que para mim não existe impossível. E o anjo foi lá e disse: Maria, para Deus nada é impossível. Abraão com 99 anos e Sara com 90 ter um filho, impossível, não tinha como, não havia mais possibilidade. O Senhor vai lá e pergunta para Abraão: Abraão, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Aleluia, porque não tem, não existe. Ele fez Sara dar luz a um filho quando não havia mais possibilidade. Ele fez Isabel, mulher de Zacarias, dar luz a um filho quando não havia mais possibilidade. Ele é Deus. Não olhe para os problemas como se eles fossem maior do que o seu Deus. Não olhe para as dificuldades como se elas fossem maior que o seu Deus. Não olhe para os problemas, lutas, as coisas que acarretam sobre a sua vida, a sua família, como se essas coisas fossem maior que o seu Deus. Olhem para essas coisas, para que você possa dizer assim: essas coisas existem e arremessam contra nós, mas o nosso Deus está acima de tudo e de todos. Deus é Deus que age. Aqui Abacuque estava dizendo: porquanto, ainda que o figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque Abacuque, no princípio do seu capítulo, do seu livro, ele estava dizendo para Deus: até quando eu clamarei a ti e o Senhor não me responderá? Até quando eu gritarei violência e o Senhor não me responderá? Abacuque estava vendo uma situação, um contexto totalmente desastroso em Judá. Ele estava vendo que os sacerdotes, que os crentes da época estavam vivendo um tempo tenebroso. Homens que não temiam ao Senhor, que cometiam a iniquidade, que cometiam o pecado, que fazia o que era mal. E Abacuque, olhando essa situação, ele disse para Deus: Senhor, por que o Senhor não mata esse povo que vive perversidade? Por que o Senhor não varre esse povo daqui? Por que o Senhor não aniquila, não anula, não mata aqueles que cometem iniquidade diante do Senhor? E Deus disse para Abacuque: Abacuque, se tardar, espera. Se a minha resposta não chegar no teu tempo, Abacuque, espera, porque o justo pela sua fé viverá. Abacuque não estava entendendo a ação de Deus. E sabe o que é que Deus fez? Deus pegou os caldeus, os babilônios, e trouxe para dentro de Judá. Permitiu que os babilônios dominassem sobre os de Judá, dominassem sobre o seu povo, colocando um jugo pesado sobre eles. O que acontece, irmãos? O povo voltaram, temeram ao Senhor. Deus apertou o povo por meio dos caldeus e o povo voltaram a clamar, a buscar a Deus. E Abacuque entendeu que o agir de Deus é melhor do que o agir do homem. A ação de Deus é melhor do que a ação do homem. O trabalhar de Deus é melhor do que o trabalhar do homem. O pensamento de Deus é mais alto do que o pensamento do homem. Os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos do homem. Então Abacuque estava dizendo: é melhor o Senhor matar. Matar não resolveria. Deus estava dizendo: Abacuque, olha para mim, olha para mim, que eu vou te mostrar que esse povo é meu e eu sei tratar com eles. Deus apertou o povo e o povo voltou para se humilhar aos pés do Senhor. Por isso que Abacuque agora estava dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele estava dizendo: eu agora sei quem tu és, Senhor. Eu agora sei quem tu és. Agora eu vou te adorar sem esperar nada.
vou te exaltar, mesmo que tudo esteja caindo, vou levantar o meu clamor a ti, porque reconheço que tu és Deus. Eu vou cantar, quando não houver força para cantar, vou te adorar, dentro da cova, dentro da adversidade. Abacuque entendeu, você lembra de Jó? Jó tendo tudo que tinha, sendo um homem espiritual, mas depois que a prova chegou na casa de Jó, que morreram os 10 filhos, que os seus camelos, os seus gados, suas ovelhas, seus jumentos, tudo foram embora, sua riqueza foi embora, e a sua esposa, não tendo mais fé, disse a ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Depois que tudo isso aconteceu, perdeu empregado, perdeu riqueza, perdeu família, perdeu tudo, aí Deus vai e restaura Jó. Depois que Deus restaurou a Jó, aí Jó disse assim: eu agora, antes eu não te conhecia, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava dizendo: antes eu não tinha a experiência, a sabedoria que agora tenho depois que passei por essa borrasca, por esse problema, por esta luta, mas depois que eu passei a entender, a conhecer quem é o Senhor. O Senhor é maior do que a luta, é maior do que a prova, é maior do que a adversidade. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu quero te assegurar: olha para Deus, olha para Cristo. Ele tem solução, Ele age, Ele faz todas as coisas, porque não há impedimento para o seu agir. Acredite, Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Diga como disse Paulo dentro da prisão, aprisionado, ali poderia Paulo abrir a boca e reclamar, como muitos crentes hoje fazem, mas Paulo escreveu uma carta de Filipenses dizendo: regozijai-vos, e outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Paulo estava dizendo: a minha alegria não é momentânea, a minha alegria não depende de nada, somente Cristo é suficiente para mim. E eu estou alegre, estou feliz, eu estou transbordando de felicidade, não pela prisão, mas por servir a Ele. E quando se serve a Ele com alegria, quando se serve a Ele que sem querer nada em troca, você adora. No momento da adversidade, irmão, no momento da luta, você canta, você exalta. E é isso que eu quero te dizer, meu querido: em qualquer adversidade que você esteja passando, adore, adore, adore a Deus. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Tem motivo não para cantar? Tem motivo não para adorar? Então olha apenas para Jesus na cruz. Ele fez o que você jamais faria por alguém. Ele fez o que ninguém jamais faria por você. Ele te arrancou de um charco de lodo, te tirou da lama, te tirou da cisterna, te tirou do esgoto chamado pecado, te trouxe, deu um banho de misericórdia, te colocou na casa dele para te adorar, para adorar a Ele. Adore a Ele. Você tem motivo de sobra para adorar. Aleluia. Diga para Ele: eu vou te adorar, Senhor. Não importa as circunstâncias, eu vou te adorar. Adore a Deus, não somente quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, adore, porque Deus é digno da tua adoração. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família, em o nome de Jesus. Adore a Ele em qualquer situação. Paz do Senhor, Deus te abençoe grandemente, ricamente, para a glória de Deus.